paz do Senhor. Amém? Amém, igreja? Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Enquanto você localiza o texto, quero agradecer a Deus por essa riquíssima oportunidade de poder retornar a esta casa de oração, a esta igreja. Fico muito feliz pelo convite feito pelo diácono irmão Anabel. Que Deus abençoe, amigo, e pela confiança do pastor Luiz. É isso, pastor? Deus abençoe. Do pastor Ezequiel. É isso? Osiel, desculpa. Trago aqui um abraço para o pastor Daniel, meu pastor lá da igreja do Portinho, Distrito 9, a esta igreja e a todos os obreiros. Que Deus abençoe de uma forma poderosa. Amém? Louvo a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha. Que Deus possa abençoar a vida de cada um em nome de Jesus. Vamos encontrar o texto. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. O versículo é o de número 8. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que ali passava, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Amém? Tome teu assento, adorando o nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor nessa noite. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido de todos nós que amamos a Bíblia Sagrada. Nós estamos diante da vida de um homem, mais precisamente da vida de um profeta, que não foi escolhido por nenhum sacerdote, por nenhum doutor da lei, por nenhum homem da lei, mas nós estamos diante da vida de um profeta que foi escolhido exclusivamente por um desejo profundo do coração de Deus. Nós estamos diante da vida do profeta Eliseu. O que me chama a atenção na vida deste homem é que o Senhor vai levantar o profeta Eliseu em um momento muito difícil na nação de Israel. O momento não era propício para profetizar, mas Deus precisava de um profeta. O cenário era de guerra, o cenário era de perseguição. E a prova disso é que no capítulo de número 19 do primeiro livro dos Reis ainda, quando começa o ministério do profeta Eliseu, através do profeta Elias, nós vamos observar que o cenário é de guerra, porque no capítulo de número 19, o profeta Elias está escondido em uma caverna. Por quê? Porque está sendo perseguido por Jezabel e Acabe. Depois do Senhor Deus usar a vida do profeta Elias contra os 450 profetas de Baal, provando o seu poder sobre a idolatria, provando assim o poder de Deus sobre as trevas, o profeta Elias agora é acometido pelo temor, o medo da perseguição, o medo de ser traído ou pegado por Jezabel e Acabe. Faz agora Elias se esconder dentro de uma caverna. Alguns eruditos da Bíblia dizem que o momento que Elias está vivendo é um momento de depressão. Elias está pensando que ele é o último profeta. É momento de perseguição, é momento de dificuldade,
Esse é o cenário que Israel está vivenciando. O profeta está escondido, dizendo: pronto, é o fim do meu ministério, é o fim da minha chamada, é o fim da minha história. Elias está escondido dentro da caverna. O interessante é que dentro da caverna, o Senhor Deus vai permitir uma situação dentro da caverna, vai permitir ali alguns fenômenos da natureza, tais como o fogo, o vento e o terremoto. Eu imagino Elias pensando: Deus está comigo, porque soprou o vento, acendeu o fogo e tremeu o terremoto. Mas para a decepção do profeta Elias, Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento e Deus não estava no terremoto. Eu imagino Elias vivendo aquele momento depressivo da sua vida, aquele momento de dificuldade da sua vida, voltando para dentro da caverna e dizendo: Deus me abandonou, Deus me esqueceu. É o ponto final da minha chamada dentro desta caverna. Mas o que me chama a atenção no texto é que a Bíblia vai dizer que de repente dentro daquela caverna vem uma voz mansa e suave. Não temeu nada, não abalou nada, mas a tonalidade daquela voz foi o suficiente para Elias entender que a história dele não acabava dentro daquela caverna, que o ministério que Deus havia proposto sobre a vida de Elias não acabava dentro daquela caverna. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Quem sabe a circunstância está dizendo: é o fim, não tem mais jeito, não tem mais solução, é o fim da linha, e você está escondido, você está vivendo o momento da dificuldade, você está vivenciando o momento da perca, você está vivenciando o momento das decepções da tua vida, você está vivenciando os momentos das frustrações no meio da tua história, e quem sabe as circunstâncias estão dizendo: é o fim para você, não tem mais jeito, não tem mais solução, a tua história acaba aqui. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que não é o fim, a tua história não acaba dentro desta caverna. A caverna é apenas uma ponte para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. A partir de hoje eu quero profetizar sobre a vida da igreja que veio aqui buscar vitória. Deus vai te surpreender por estes dias. Satanás vai ver que Deus vai te levantar dentro desta caverna e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Oh, glória a Deus. As circunstâncias estão dizendo: é o fim, não tem mais solução. Mas de repente a voz do Senhor Deus soa dentro da caverna. Deixa eu dizer algo para você, igreja. A última palavra quem dá é o Senhor. Oh, glória a Deus. A última palavra quem dá não é a sociedade. A última palavra quem dá não é os teus amigos. A última palavra quem dá não é a tua família. A última palavra quem dá não é a medicina, não é o médico. A última palavra quem dá é o Senhor. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nessa noite. A última palavra quem dá é o Senhor. E a voz de Deus soa dentro da caverna dizendo: o que fazes aí, Elias? A tua história não acaba dentro da caverna. O teu ministério não acaba dentro desta caverna, Elias. Levante a tua cabeça, sacode a poeira, porque o teu caminho aí está longo. Sacode a poeira, levante a tua cabeça. Oh, Deus me trouxe aqui com uma palavra de ânimo para vidas aqui nessa noite. Deus está dizendo para você: você está chorando por quê? Você está decepcionada por quê? Se foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei, tranquilize, eu sou o Senhor que me responsabilizo em te dar a vitória dentro desta caverna. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Elias está dentro da caverna, mas a voz de Deus soa dentro da caverna para dar a última palavra. E o que me chama a atenção é que a caverna é a ponte para o ministério de Elias.
porque a ordem do Senhor é: Elias, desce pelo caminho de Damasco, unge Azael como rei da Síria, Jeú rei sobre Israel, e você vai ungir um profeta como seu sucessor, Eliseu. E a Bíblia diz no capítulo de número 19 que Elias então toma aquela injeção de ânimo, ele sai de dentro da caverna e ele vai cumprir o chamado. E a Bíblia diz que Elias ele vai encontrar Eliseu, e Eliseu está lavrando a terra. A Bíblia vai narrar que Elias lança a capa sobre Eliseu, e aquilo simbolizava que Eliseu seria o próximo profeta da nação de Israel. E a Bíblia vai narrar que imediatamente ele vai matar aqueles bois e ele vai começar a seguir Elias. E o que me chama a atenção da história é que dali para frente Eliseu não vai arredar o pé do lado de Elias. Aonde quer que Elias estava, Eliseu estava também, como um bom servo seguindo os passos do seu Senhor, como um bom aluno seguindo os passos do seu mestre. Eliseu não arredava o pé do lado de Elias, acompanhando detalhadamente os detalhes do ministério de Elias. É interessante que esta atitude que Eliseu vai tomar vai mudar a sua história radicalmente, porque Eliseu ele toma uma atitude de ser profeta, e ele não arreda o pé do lado de Elias. E a Bíblia vai narrar no capítulo 2 do segundo livro dos Reis, que um certo dia Elias e Eliseu estavam em Gilgal. E quando eles estavam em Gilgal, Elias vai olhar para Eliseu e vai dizer: Eliseu, fica tu pois em Gilgal, porque o Senhor me ordenou a ir a Betel. E Eliseu vai olhar para Elias e vai dizer: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei só. E a Bíblia vai narrar que os dois vão juntos para Betel, passando de Betel para Jericó e de Jericó para o Jordão. E todas as vezes Eliseu ao lado de Elias dizendo: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei só. O interessante é que no Jordão a história de Eliseu vai mudar, porque passando o Jordão aos pés enxutos, Elias vai olhar para Eliseu e diz: Eliseu, pede-me o que quiseres, antes que eu seja tomado diante de ti. Observe que a porta da oportunidade foi aberta para Eliseu. E Eliseu poderia pedir tantas coisas. Eliseu poderia pedir poder, poderia pedir riqueza, poderia pedir a fama, poderia pedir status, mas Eliseu foi feliz em fazer a escolha certa. Glória a Deus. E deixa eu dizer algo para você nessa noite: as nossas escolhas hoje determinarão o nosso futuro amanhã. O que você escolhe hoje, o que você planta hoje, você vai colher amanhã. As tuas atitudes hoje vão interferir no teu amanhã. Então Deus está dizendo: a porta da oportunidade está aberta para você nessa noite. Então faça a escolha certa. A porta da oportunidade foi aberta para Eliseu, e Eliseu prontamente vai dizer: eu quero a porção dobrada do Espírito que há sobre a tua vida. E algumas pessoas dizem que Eliseu queria ser maior do que Elias, mas na verdade Eliseu queria ser mais servo do que Elias. E se tem uma categoria de crentes que Deus está procurando nessa última hora, é uma geração de servos na sua presença. Deus nessa última hora não está interessado em levantar estrela. Deus nesta última hora não está interessado em levantar o tal. Deus nesta última hora, Ele não está preocupado em levantar pessoas para aparecer, porque quem tem que brilhar na igreja é o Senhor. Existem muitas pessoas que querem aparecer mais que Jesus, querem brilhar mais que Jesus, mas Deus está dizendo: a única estrela que brilha aqui sou eu, em nome do Senhor Jesus. Eliseu queria ser servo, e como eu disse aqui, as nossas atitudes hoje determinarão o nosso futuro amanhã. Eliseu fez a escolha certa. A prova de que Eliseu fez a escolha certa é o capítulo de número 4, no texto que foi lido aqui nessa noite. Porque aquela mulher sunamita,
que a Bíblia não fala o seu nome, não fala a sua idade, não fala a sua descendência, só diz que ela era de uma mulher de uma cidade chamada Sunem. Mas aquela mulher, ela vai olhar para o seu marido e ela vai dizer: meu bem, eu tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. E ela vai tomar uma atitude que vai mudar a história da vida dela. Ela vai tomar uma atitude que vai mudar a história da vida dela. Por quê? Porque ela vai abrir as portas da casa dela para o profeta. Oh glória! Mas o que me chama a atenção do texto, irmão, é que a Bíblia vai dizer que esta mulher era uma mulher rica, mas quando ela abre a porta da casa dela para o profeta, ela está dizendo: eu sou rica, mas alguma coisa me falta dentro da minha casa. Oh, aleluia! A mulher era rica, irmão, mas ela sentiu a necessidade de abrir as portas da casa para o profeta. Por quê? Porque o profeta tinha status na sociedade? Não. Porque o profeta tinha dinheiro? Também não. Ela sabia, ela abriu as portas da casa dela para o profeta, porque ela sabia que se o profeta estivesse na casa dela, o Deus do profeta também ia estar na casa dela. Ela era rica, mas ela não tinha a presença de Deus dentro da casa dela. Ela não tinha o principal elemento dentro da casa dela, que é a presença do Senhor. Aí o Senhor ministrou no meu coração dizendo: filho, não adianta você ter, não adianta você possuir, não adianta você ser o tal, se você não tiver a minha presença. A presença do Senhor é que faz a diferença, é o poder na vida do homem que faz a diferença, é a presença do Senhor. A mulher era rica, mas ela não tinha a presença de Deus dentro da casa dela. E essa mulher é uma mulher inteligente. Ela vai dizer: eu vou abrir as portas da minha casa para o profeta, porque se o profeta estiver na minha casa, o Deus do profeta também vai estar na minha casa. A presença do Senhor vai estar dentro da minha casa. E o que me chama a atenção no texto é que a mulher vai abrir as portas da casa dela para o profeta. E agora, todas as vezes que o profeta vai naquela cidade, ele se dirige à casa da mulher. Ele não vai no vizinho, ele vai na casa da mulher. E a Bíblia vai narrar que todas as vezes que o profeta passa por ali, ele se dirige à casa daquela mulher para comer pão. Para comer o que, igreja? Para comer o que? Ela se dirige para a casa dela para comer pão. Mas o interessante é que o texto vai dizer que a mulher era rica. Ela não poderia oferecer uma costela, uma picanha, uma maionese, coisa boa. Mas todas as vezes que o profeta vai na casa dela, só tem pão. É pão na segunda, pão na terça, é pão na quarta, é pão na quinta. E tem irmã que já está reclamando com o marido, dizendo: só estamos comendo arroz com feijão a semana inteira. Imagina o profeta, todas as vezes que ele se dirigia à casa da mulher, era para comer pão. Oh glória! Todas as vezes que ele vai na casa dela, só tem pão. Por que, pregador? Porque o pão na Bíblia, ele tem pelo menos 3 representabilidades. O pão, ele simboliza a palavra do Senhor, ele simboliza a presença do Senhor. O próprio Jesus vai dizer no capítulo de número 6 e versículo de número 35 do Evangelho de João, ele vai dizer: eu sou o pão da vida, é a presença. O pão, ele simboliza o alimento espiritual para a nossa alma, porque o próprio Jesus continua dizendo: e aquele que come desse pão nunca morrerá. O pão, ele simboliza o alimento espiritual para a nossa alma, e o pão, ele simboliza a palavra do Senhor. E a mulher está dizendo que está dentro da minha casa, as portas estão abertas, mas profeta, para estar dentro da minha casa tem que comer pão, tem que ter palavra, tem que ter alimento, tem que ter a presença do Senhor. A mulher não vai abrir as portas da casa dela para qualquer um, ela vai abrir as portas para quem tem a presença do Senhor, para quem é portador da palavra do Senhor. Para quem você está abrindo as portas da tua casa? Tem muita gente nessa última hora, pastor, que está abrindo as portas da casa dela para qualquer pessoa.
Abre as portas da casa dela para aquela irmã que só fofoca do pastor, só fala mal de A, só fala mal de B. Só abre as portas da casa dela para aquele tipo de pessoa que só sabe falar de novela, só sabe falar de filme, só sabe falar disso, daquilo, e a palavra de Deus nada. E Deus está dizendo: é por isso que você não entende, porque o casamento vai mal, porque a vida financeira vai mal, porque o devorador está dentro da tua casa. É porque você está abrindo as portas da tua casa para a pessoa errada. Mas Deus está dizendo: coloque homens e mulheres de Deus dentro da tua casa, e você vai ver a tua casa prosperar, você vai ver a tua casa cheia da presença do Senhor. Tem que ter presença. Ela vai abrir as portas da casa dela para o homem de Deus. Tem que ter palavra para estar dentro da minha casa. Ela vai tomar uma atitude que vai mudar a história da vida dela. E o profeta está dentro da casa dela. E um dia o profeta vai olhar para o seu moço chamado Geazi. Ele vai dizer assim: assim, eu estou tão feliz de estar dentro dessa casa que eu quero fazer algo para beneficiar essa mulher. E ele olha para Geazi e diz: Geazi, o que nós podemos fazer por ela? Se fosse nos dias de hoje, irmão, quarto, e dá uma espera na sala, na cozinha, ele vai observar que não tem nenhuma foto de criança, e ele vai dizer: olha, ela não tem filhos. Ela era rica, mas ela não tinha herança. Oh glória. Aleluia. O profeta vai dizer: pois bem, então chama a mulher. E quando o profeta chama a mulher, a Bíblia vai narrar que quando Geazi chama a mulher, versículo de número 15, pode acompanhar na sua Bíblia. A Bíblia vai narrar que a mulher, ela vem e ela se põe à porta. Aonde que ela se põe, igreja? Porta. Aonde? Na porta. Na porta. O profeta está onde? No quarto. E a mulher vem e se põe à porta. Quarto fala de intimidade. Porta fala de limite. Ela não entra para intimidade. Limite. Porta fala de limite. Quarto fala de intimidade. Ela não entra para intimidade, ela fica no limite. Sabe qual é o problema de crentes que vivem limitados? É que eles ficam desacreditados das promessas de Deus. Porque quando o profeta olha para ela e vai profetizar, ela olha para o profeta e diz: não mintas para a tua serva. Ela está desacreditada das promessas de Deus. Este é o problema de crente que vive na porta. Ele vive uma vida limitada. Ele não acredita no poder de Deus. Ele não acredita na glória de Deus. E ele vem para a igreja só para reclamar, dizendo: Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Faz 5, 10 anos e essa promessa não se cumpre. Ele está desacreditado das promessas de Deus. Aí o pastor vem, prega, o cantor vem, louva, e o pastor volta, ensina, e a igreja está limitada, não acredita em nada. O pastor diz: eu vou liberar uma palavra profética, levanta a mão, e ele não levanta a mão, está de braço cruzado, porque está desacreditado das promessas de Deus. Mas Deus me trouxe aqui como profeta para te dizer: quem te prometeu não foi o homem, quem te prometeu não foi o prefeito dessa cidade, quem te prometeu foi Deus. Sai do limite e entra para a intimidade, e você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na tua vida. Mas entra para a intimidade hoje. Tem crente que vai morrer dentro da igreja, mas ele vai viver, ele vai morrer na porta. Vai viver uma vida limitada na presença do Senhor. Mas Deus está dizendo: mete o pé na porta, sai do limite, entra para a intimidade hoje, que Deus tem vitória para a tua vida. Levante a mão nessa noite, levante a mão, levante a mão, levanta a mão. Alabandore calamante remarcandará a sébia. Deus está dizendo para vidas aqui: te trago para dentro da intimidade, mas o meu nome será glorificado na tua vida. Quem acredita nessas palavras, abre a tua boca e diga glória.